e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Bem-vindos ao Café com Sexologia. A cada vez que estivermos aqui, estaremos conversando sobre coisas que são importantes para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, o que vai ser algo sexual, e aprende como obter esse prazer. Significa, então, que se pegarmos 100 pessoas e cada dessas 100 pessoas estiver acessando algo sexual pelo seu próprio celular, é mais provável que nós tenhamos acessos diferentes, formatos diferentes. Puxa, então nós temos todas as pessoas dependentes de internet, dependentes de pornografia. Também não é bem assim, porque nós dependemos, sim, para analisar essa situação, nós dependemos de entender quem é a pessoa e como é que essa pessoa se conduziu, foi conduzida, se organizou para chegar nesse assunto, nesta pornografia pela internet. Isso significa que não são todas as pessoas que podem ficar dependentes de pornografia na internet. Já não são todas as pessoas que acessam pornografia na internet ou assuntos sexuais. Coloquemos assim. Os assuntos sexuais, além de variados, não são acessados, nem preferidos, nem desejados por todo mundo. Então, quem são as pessoas que são viciadas em internet e então viciadas em pornografia? Vejam que eu usei o mesmo argumento, porque são determinados tipos de pessoas que aprendem, por alguma razão, a tirar prazer daquela circunstância. Algumas pessoas fazem isso como um mecanismo de evitação de uma série de circunstâncias à volta. Sim, é verdade. Existem pessoas que vão se associar a essa questão da pornografia pela internet, porque sentem algum mal-estar em algum momento das suas vidas, ali fora, vivendo com as outras pessoas, convivendo com outras pessoas. Sente-se mal e, ao ficar sozinho, olhando um vídeo na internet, não só se acalma, como sente prazer. É um ganho fabuloso, não é só afastar-se de um problema. É muito melhor do que tomar um remédio para acalmar a ansiedade e o nervosismo, entenderam? Por isso, essas pessoas mais facilmente vão continuar buscando e repetir essa busca. Aqui eu já estou explicando uma coisa que vai dificultar muito essa história que aparece no setembro. Mas tem pessoas que fazem isso, acessam porque gostam, porque têm prazer com essa circunstância e têm bastante controle sobre o uso. Ou seja, usam em determinados horários, em determinados momentos, para se satisfazerem, claro, para também terem prazeres e sem atrapalhar a vida do cotidiano. Entendo eu que algumas pessoas, essas inclusive procuram muito tratamentos psicoterapêuticos. Algumas pessoas, ao invés de trabalhar, ficam vendo pornografia na internet. Esse é um grande problema, porque é um problema que socialmente se torna mais perceptível, porque a produção de trabalho começa a ser contestada no ambiente de uma empresa. Sim, mas é fácil largar uma pornografia na internet? Não. Mas e essas promessas que aparecem, que surgiram pela internet já há vários anos, prometendo um mecanismo, um método infalível para todo mundo? E olha que esse método, uma das condições desse método, por exemplo, é passar 90 dias, ou alguns dizem só 30 dias, sem acessar conteúdos sexuais pela internet. A pressuposição, e a frase sempre acontece nessas descrições, é que o cérebro vai aprender. Bem, o cérebro é apenas uma parte dessa história. Não, o cérebro não funciona sozinho. O cérebro depende do resto do corpo e depende das interações interpessoais e sociais dessas pessoas. Bom, o significado aqui é que, veja só, uma pessoa que busca uma atividade
de cunho sexual pela internet, um assunto pornográfico, ela vai procurar esse acesso com alguma finalidade. Tem um para quê? E a finalidade para essas pessoas é diminuir mal-estar, mesmo que seja só buscar satisfação ou prazer. Só que eu já avisei que então muitas pessoas podem buscar essas condições para evitar o mal-estar, para escapar de alguma coisa ruim. Isso é interessante, porque se nós ganhamos alguma coisa toda vez que tentarmos escapar de alguma coisa ruim, tentem tirar isso dessa pessoa. Não vai ser possível. Não, mas se ela parar 30 dias ou 90 dias, qual será o certo? Tem alguma pesquisa que demonstre isso? Que demonstre a validade dessa proposta? Pois é. Não é tão simples. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Estamos considerando compreensões de vida, compreensões de mundo diferentes para cada pessoa e grupos que têm vivências diferentes. Então significa que 30 ou 90 dias podem não ser suficientes. Mas existem muitas pessoas que conseguem. Veja, se nós falarmos de outros tipos de vícios, nós poderíamos compreender que esses 30 ou 90 dias não funcionariam. Por exemplo, fumar, beber, jogar, comer demais. Todas as atividades humanas que começam a ser exageradas e trazem problemas na vida das pessoas. Puxa, então estamos falando que essa atividade sexual, a pornografia traz problemas? Bom, muitos outros problemas, muitas outras situações sexuais podem ser semelhantes ou podem estar sendo usadas da mesma maneira. Não é necessário um acesso de conteúdo sexual na internet. Não é necessário apenas pornografia na internet. Aliás, tem pessoas que usam a internet para jogar. Jogar um joguinho comum assim? Não, jogar dinheiro, apostar. E essas pessoas estão sendo prejudicadas da mesma maneira usando a tecnologia. Diz para elas pararem 30 dias ou 90 dias. Primeiro que a maior parte das pessoas, de fato, não vai conseguir parar 30 dias, muito menos 90. É mais provável que as pessoas que tentem parar consigam parar alguns dias, uma semana. E existe algo que ocorre a todos os organismos vivos quando eles deixam de procurar uma coisa que já está registrado nesse corpo como sendo satisfatório e prazeroso. Passou um tempo sem, a vontade retorna de maneira mais intensa e obrigatória e mandatória. Quer dizer que então, se alguém conseguir parar por 30 dias, o 31º talvez seja o retorno. Ou seja, a história do reboot, ou seja, reinicialização, no cérebro não existe. É diferente do computador. Esse termo é usado quando nós precisamos, então, reinicializar o computador para limpar a memória RAM, por exemplo, ou apagar tudo do disco rígido. No ser humano, isso não acontece. Para o ser humano, nós teríamos que literalmente matar o cérebro para voltar a usá-lo. E todas as noites nós fazemos uma reinicialização das funções cerebrais. Basta termos algumas boas e tantas horas de sono e acordarmos satisfeitos e acordamos assim preparados para muito trabalho. Então, não. O termo já não se aplica ao nosso cérebro. E eu avisava, não é só o cérebro. O corpo todo dessa pessoa se associa àquela condição de estimulação, de excitação. Muitos vão me dizer, mas a pornografia causa um monte de problemas. Para muitas pessoas causa muitos problemas. Um dos problemas é aquela condição muito específica que implica em olhar, algumas vezes ouvindo. Sei de pessoas que não ouvem os sons porque não gostam, porque não querem, porque não podem, por exemplo, acessando pornografia num ambiente de trabalho. Mas também tenho que compreender que essas pessoas, elas não têm várias outras estimulações nos 5 sentidos que ocorrem durante um contato a 2. Não tem contato físico
tátil que seja agradável e importante. Então é verdade que as pessoas usando pornografia têm uma restrição da estimulação através dos 5 sentidos. Sim, mas elas se manipulam, se masturbam, se tocam. Sim, então restringem o estímulo físico, tátil, a uma parte do corpo. Vejam que então existe mais uma parte do corpo, mais uma forma de obter esse estímulo que vai trazer mais problemas para essa pessoa. Por quê? Porque ela restringe, mas ela reforça e ela confirma que aquela única forma é a forma ideal. Então, quando essa pessoa estiver na frente de outra pessoa, o resto do corpo começando a ser estimulado é compreendido como algo estranho, inadequado, em desacordo com aquilo que o corpo sabe que precisa acontecer para receber um estímulo, para sentir um estímulo sexual. Então, sim, se observarmos alguém usando pornografia, apenas pornografia, e durante muitas horas por dia, muitas horas por semana, nós teremos essa pessoa com problemas. Mas já contei um problema. Afinal de contas, ela está trabalhando? Ela está produzindo outras coisas para a vida dela, para o mundo social onde ela vive? Ela tem variação de atividades necessárias para o bem-estar, necessárias para uma vida do corpo. Ela está se alimentando bem, está bebendo bastante água, está dormindo bem, ela está descansando em vários momentos, ela tem vida social, ela tem vida religiosa, vida familiar, trabalho. Se nós questionarmos todas essas áreas e começarmos a perceber que existem prejuízos, então esse comportamento, essa ação, essa atividade, o ficar assistindo pornografia na internet, é um problema. Podemos chamar de dependência? Alguns gostam de chamar de dependência, alguns gostam de chamar de adição e comparar com dependências de drogas ou outras substâncias. Existem muitas discussões sobre essa questão, se a dependência, se essa condição, até mesmo chamada de vício em pornografia, ela é igual a uma dependência de drogas. Os efeitos que podem ser registrados no corpo ou no cérebro, de verdade, tem algo de semelhante, mas os funcionamentos são diferentes. E alguns desses funcionamentos, eles têm que ser aprendidos, mas eles também são associados a uma coisa que é muito mais inicial, primária, do que dependência de jogos ou dependência de drogas. Por quê? Porque são comportamentos que o corpo já produz. Ou seja, possibilidade de satisfação associada a isso que chamamos de sexo. Então nós temos que fazer o quê? Não pode fazer um reboot, não pode fazer um detox. Bem, se vocês tentarem, é mais provável que a maioria não consiga. Tá, é possível, de acordo com pesquisas que já são efetuadas há muitas décadas em comportamentos humanos, nós vamos perceber que talvez 1/4 das pessoas tenha algum benefício útil. Ah, então já dá certo, né? 1/4. Tratamentos de qualquer âmbito, de qualquer área, que prometam 25% de chance de sucesso, eles se tornam semelhantes a tomar uma pílula de açúcar, que vai ter um sucesso maior do que os 30%. Então nós temos que compreender que devem existir outros mecanismos que tenham maior sucesso. Puxa, mas como que nós tratamos isso? O tratamento dessas condições pode ser complicado pelo menos em 2 circunstâncias. Uma é porque nós estaremos lutando contra algo que impõe prazer, traz prazer de uma maneira que era isso que as pessoas estavam buscando, era isso que os corpos dessas pessoas buscavam. Mas dá para fazer? Sim, mas não é tão simples. Não basta, por exemplo, nós podemos ler pela internet, essa pessoa precisa trabalhar mais, vai fazer exercício físico. Claro que não funciona dessa maneira e não tão simplesmente. Puxa, mas ajuda? Ajuda, mas é necessário alguma coisa a mais. Também é necessário compreender que algumas pessoas têm algumas características que desenvolveu ao longo da vida
que faz com que ela compreenda, que o corpo dela compreenda que quanto mais ela repetir uma coisa conhecida, mais fácil ela tem prazer. Mas não são todas as pessoas assim? Não são todas, mas existem algumas pessoas assim. E essas pessoas vão ter mais dificuldade e vai ser mais demorado tratar essas pessoas. Mas é possível. Claro que é possível. E como é que a gente trata isso? Alguns médicos vão propor alguns medicamentos. Em verdade, muitos desses medicamentos ou são medicamentos psiquiátricos para inibir funções do corpo, não é mais complicado, que é aquele que começa com, vamos chamar assim, pornografias mais leves, ou coisas que são muito parecidas com o cotidiano das pessoas e procuram ao longo de meses subir na intensidade ou procurar atividades que trazem mais emoções intensas. Esse é outro grupo que vai trazer mais problemas. É maior a chance dessa pessoa só nos procurar para um tratamento quando o mundo social já está desabando, perdendo casamento, perdendo relacionamentos afetivos, família, amigos.